Olha só, eu sei que esse é um assunto meio velho, só que eu ainda não comentei ele aqui no canal, né? Toda aquela polêmica envolvendo o filho do Lula, que aparentemente pode ter batido aí numa mulher, né, na sua companheira. E eu vi esse vídeo da Campagnolo, eu comecei a assistir, achei bem interessante e pensei, olha, eu acho que talvez seja melhor eu deixar pra assistir esse vídeo aqui em live. Por mais que o assunto seja antigo, eu acho que a mensagem continua valendo. Então é isso, né? Com vocês, deputada Ana Campagnolo. Olha só, Lulinha teria dito para sua ex: meu pai e minha família vão acabar com você. Filho do Lula é acusado de agredir e abusar psicologicamente da companheira. Ex-nora de Lula detalha agressões. Eu fui chamada de vagabundo e sou filho do presidente, meu pai vai acabar com a sua alma. Silêncio sepulcral. Sumiram as feministas. Nenhuma notinha de solidariedade a essa mulher que diz ter sido vítima de violência psicológica e violência física. Eu começo esse discurso lembrando os senhores de um assunto que eu trago à tribuna muitas vezes e que deveria receber mais atenção da mídia, mas graças ao lobby feminista é completamente ignorado. Trata-se das falsas denúncias. Falsas denúncias de violência doméstica, falsas denúncias de abuso, falsas denúncias de agressão e até o mau uso da Lei Maria da Penha. Geralmente, quando eu falo sobre isso, as feministas torcem o nariz. Mas quem sabe dessa vez, quando o filho do Lula é acusado de violência doméstica, talvez elas comecem a repensar esse ponto. Olha só. Isso aqui é um paralelo que ela está traçando que é importantíssimo. Que bom ver, né, a deputada Ana Campagnolo levando uma discussão séria como essa à Câmara, ainda que seja a de Santa Catarina, né? Eu acho que essa deveria ser uma discussão mais ampla, né? Uma discussão levada ao país inteiro, mas de certa maneira, com o vídeo, ela também transforma isso numa discussão nacional. Por quê? Bom, eu já cansei de trazer casos de falsas acusações aqui pro canal, ou no mínimo casos onde começaram a cancelar um cara por causa de um relato de uma mulher sem prova, sem muita consistência, mas era suficiente para tratar o cara como um monstro abusador terrível. E a postura que eu adotava nesses episódios era bastante sóbria, né? Tipo, a gente precisa esperar a versão do outro lado, precisa ver as provas, presunção de inocência, você não pode condenar uma pessoa para sempre, acabar com a vida dessa pessoa por algo que você não tem nem como provar que de fato aconteceu. Isso definitivamente não é justo, né? Você não pode ser culpado até que se prove inocente. Mas era assim que esses casos eram tratados. Ainda é assim que esses casos são tratados na internet, na esmagadora maioria dos casos. Então é interessante observar o duplo padrão, porque dessa vez, simplesmente por ser o filho do Lula, começaram a adotar esse discurso, né? Não, mas veja bem, é o relato dela, tem que esperar a investigação, vamos com calma, não pode sair condenando o cara. Então, é aquilo, só serve pra quem tem costas quentes, né? Acredito que seja mais ou menos essa linha que a Ana vai adotar no seu discurso, vamos ver. Psicólogos forenses já denunciaram até 80% de casos de falsa denúncia de agressão ou violência sexual. Eles estimam que até 80% em algumas delegacias dessas denúncias feitas por mulheres contra homens possam ser denúncias falsas. Isso porque essas mulheres querem se vingar de seus companheiros e usam para isso seus filhos ou mesmo a legislação a seu favor. Às vezes prejudicam o filho, evidentemente prejudicam o ex-cônjuge, que muitas vezes é injustamente acusado, que às vezes é inocente, mas mais do que isso, às vezes, inclusive, é fatal, né? A gente tem histórias trágicas aqui no país de caras que foram falsamente acusados e a população toda do local se revoltou, pegou o cara e, mano, mandou dessa pra melhor. Depois, um dia depois, num peso da consciência tremendo, a mulher vai lá e admite que era mentira, que ele não tinha feito nada. Às vezes teve casos onde a filha acusou o pai, ou onde umas jovens que fizeram merda pra se defender, falando que foram abusados pelo cara, foram lá, cobraram o cara e depois foram ver, o cara não fez nada, só uma jovem tinha feito merda e pra não receber a culpa, jogaram em cima de um pobre coitado que acabou. Então, assim, tem cada caso triste, escandaloso. Assim, as consequências desse tipo de coisa são terríveis, terríveis, sabe? E mesmo quando o cara não morre, muitas vezes a vida dele, a reputação é completamente destruída. Então, é abominável o tratamento que, especialmente as feministas, estão dando para essas situações onde mulheres simplesmente fazem um relato sem conseguir, de fato, provar aquilo que elas estão relatando. E agora, milagrosamente, decidiram acatar a presunção de inocência. Geralmente, elas fazem isso quando a situação é inversa, né? Quando é um homem
relatando os abusos de uma mulher. A gente até viu recentemente algumas situações assim e viu que, de fato, existe também esse duplo padrão. Mas, nesse caso, ainda é uma mulher acusando um homem de ter cometido agressão, de ter sido machista, escroto, violento e abusivo. A questão é, quem é esse homem? Filho do Lula? Aí tem presunção de inocência, aí tem que passar um pano, né? Porque a família do Lula não pode ser culpada por nada. Imagina, o pai do cara já é visivelmente um dos maiores criminosos desse país e eles passam pano pra todos os crimes. Imagina que não vão passar pano pra esse potencial crime doméstico envolvendo seu filho, né? Mulheres inflamadas pelo movimento feminista, essas mulheres prejudicam outras mulheres. As mulheres que verdadeiramente são vítimas de violência, as mulheres que realmente apanham do cônjuge, apanham de algum familiar, até de outra mulher, as mulheres que sofrem violência, abuso, estupro, essas mulheres que realmente sofrem essas violências são prejudicadas por um sistema judiciário abarrotado de falsas denúncias, além de serem descredibilizadas pela quantidade enorme de denúncias falsas. Bom ponto também, né? Porque elas ficam falando que é esse ceticismo, né, dos homens, dos machistas, que atrapalha as mulheres, mas não, na verdade quem atrapalha as mulheres, quem atrapalha essa luta das mulheres, é esse bando de falsas acusadoras que ficam utilizando o sistema para fazer vingancinha contra os seus ex-cônjuges. De uma forma completamente escrota, bizarra e desproporcional. Porque às vezes o cara deu um pé na bunda delas, ou que seja, às vezes o cara traiu elas, e aí ela faz uma falsa acusação e condena o cara à morte. E assim, por mais errado que seja você trair outra pessoa, eu acho que ninguém chegaria na conclusão de que é um erro passível de pena de morte, né? E às vezes acontece quando a reação, a resposta é imputar ao cara um crime simplesmente porque quer se vingar. Então é absurdo, né? Elas estão lá acabando com a vida desses caras, mas ao mesmo tempo atrapalhando todas as mulheres, todas as vítimas reais, que perdem credibilidade e que têm os seus casos congestionados num sistema onde tem um monte de falsa acusação tramitando porque essas vagabundas estão querendo só se vingar. Feministas inflamam em todo o país. Não preciso lembrar vocês do caso do Neymar, mas a gente poderia lembrar também do caso do Johnny Depp, um ator famoso que foi injustamente acusado, que provou na justiça, inclusive, que não só ele não era o agressor, como ele era, sim, vítima de violência de toda sorte, inclusive psicológica. E é claro que existe um número de leis acachapantes, de leis feministas, que defende apenas a mulher e que diz, inclusive, passando por cima dos direitos humanos, que as mulheres têm a prerrogativa da verdade. Então se esqueceu que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas nesses casos, graças à inflamação feminista, que de forma alguma busca a igualdade, do contrário, busca a supremacia feminista, que as mulheres possam ter a sua voz no tribunal, anulando inclusive provas materiais, que mesmo quando alguém é inocentado pela justiça, o movimento feminista continua tratando como se fosse culpado. E agora nós temos uma situação nova no Brasil. E tratando a mulher falsa acusadora como vítima. Ainda assim, né? O emblemático caso da Mari Ferrer tá aí pra não deixar mentir. Olha só, Lulinha, meu Deus, que pena, né, você ter um apelido desse. Lulinha teria dito para sua ex: meu pai e minha família vão acabar com você. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o jornal Conexão Política. Filho do Lula é acusado de agredir e abusar psicologicamente da companheira. Ex-nora de Lula detalha agressões. Eu fui chamada de vagabunda e sou filho do presidente, meu pai vai acabar com a sua alma. Caçula de Lula é acusado de agredir esposa. Sabe o que eu acho interessante, senhor presidente, senhores deputados? Aqui nessa Assembleia Legislativa tem 2 deputadas feministas. Toda hora elas fazem nota de repúdio, nota de não sei o que, não sei do que. Por exemplo, quando aconteceu o caso da CPI do aborto, que agora está proibido aquele tipo de assassinato de bebê, assistolia fetal, mas enfim, naquela época, as deputadas feministas rapidinho fizeram uma nota para cobrar celeridade para matar o bebê. Tem que matar rápido esse bebê, tá demorando muito para matar esse bebê. Elas fazem nota, mas cadê a nota da bancada? Coloca na tela para mim, por favor. Coloca na tela para mim. Olha só, aqui dentro da Assembleia Legislativa tem 2 deputadas feministas e uma mulher, que não é feminista, que sou eu. Então são 3 deputadas, 2 são feministas. Essas 2 deputadas, elas têm 4 órgãos para manejar aqui dentro. A bancada feminina, a Secretaria da Mulher, a Procuradoria Especial da Mulher e o Observatório de Violência contra a Mulher. Imagine, senhores, 2 deputadas com 4 órgãos. Seria como se os outros 37 deputados aqui tivessem mais de 70 órgãos para lidar. Cada um de nós vai presidir 2 a partir de hoje. Pois bem, nenhum desses órgãos, nem a bancada, nem a Secretaria, nem o Observatório de Violência contra a Mulher, o Observatório agora não está observando nada. Ficou cego de repente o Observatório. Não falou... A Ana é muito braba, cara. É muito braba. É dessas políticas brasileiras que trazem um pouco de orgulho e esperança, né? Cara, olha esse discurso dela. Impecável. E criticando o próprio sistema ali também, né? A configuração claramente privilegiando as mulheres, né? Olha só, todo o poder, tudo que é criado especialmente para favorecer as narrativas feministas. E na hora que importa, não serve pra nada, né?
Quando finalmente isso aí poderia ter alguma utilidade, alguma serventia, aí não vão utilizar pra droga nenhuma. Por quê? Porque a justiça da esquerda, ela é caolha. Ela olha pra um lado só sempre. Agora, calma aí rapidinho, a gente já volta pro tema do vídeo, vai ser muito rápido mesmo, não precisa nem pular. Eu só quero te lembrar que aprender inglês é muito importante e investir no que você acredita também. Por isso, não perde tempo, compra logo o melhor curso de inglês da internet, o Método B-Way. O link tá ali na descrição do vídeo e te garante R$200 de desconto. Eu prometi que ia ser rápido, então bora voltar pro vídeo. Nada sobre o caso do Lulinha. Nenhuma notinha de solidariedade a essa mulher que diz ter sido vítima de violência psicológica e violência física. Eu não sei se isso aconteceu. Olha só, eu quero falar para o senhor Luiz Cláudio da Silva, filho caçula do Lula, que a única pessoa que vai dar ao senhor o benefício da dúvida sou eu, deputada de direita, conservadora. Eu vou dar o benefício da dúvida para o senhor. O senhor tem a chance de provar na justiça se o senhor é um agressor ou não. E o senhor só vai pagar por isso depois de comprovado. Então, eu não diria que ela é a única que vai dar o benefício da dúvida. Eu diria que a direita é o único grupo que pode fazer isso de forma coerente e consistente com as suas convicções. Porque é claro que esse cara precisa provar na justiça se ele é inocente ou não, assim como, na verdade, a moça precisa provar que o cara é culpado, né? E ele, óbvio, vai ter que se defender das acusações. Mas a gente não pode simplesmente tratar como uma verdade o que essa mulher tá falando, porque, sim, defendemos a presunção de inocência. A questão é, essa é a nossa posição clássica. Essa é a nossa posição em todos os casos. Só que, convenientemente, as feministas que sempre tiveram uma posição radicalmente contrária, porque, você vai inviabilizar a palavra da vítima, você vai descredibilizar, você não vai acreditar no que a vítima tá falando, você vai ficar do lado do agressor, de repente, acabou. Cadê o discurso? Cadê? Cadê a galera falando disso? Cadê a galera cobrando prisão pra esse cara? Cadê a galera se compadecendo com essa moça que falou, não tem. Por quê? Porque eles não são justos, eles não são honrados, não são honestos, não são coerentes, consistentes, eles são só um bando de hipócritas. A narrativa só vale quando favorece eles. Quando não favorece, se fazem de louco, simplesmente não estão nem aí. É complicado você lidar com um adversário ideológico que não tem o menor escrúpulo, não tem pudor, que não se importa em ser desonesto, em ser canalha, em tratar de uma forma completamente diferente um lado do outro. Se de repente eles decidem adotar o discurso da presunção de inocência e que, o cara precisa ter a chance de se defender e a gente não pode se precipitar, eles podem estar certos nessa posição, nesse caso, só que não é porque eles de fato acreditam nisso. É porque eles querem blindar o filho do Lula. São pessoas sem convicções reais. Porque se tivesse convicção real, precisaria tratar o filho do Lula da mesma forma que tratou o cara que foi acusado pela Mari Ferrer. Que até hoje, essas feministas idiotas do Twitter tratam como se fosse um criminoso que foi solto pela justiça porque era favorecido, porque era rico. Agora, a influência do filho do Lula não importa nesse caso. Aí tem que esperar o julgamento porque eles acreditam que esse julgamento vai ocorrer de maneira completamente limpa, transparente, sem nenhuma interferência. O cara é só o filho do presidente, mas agora eles não vão nem desconfiar que isso possa ser utilizado para limpar a barra dele. Mas o cara lá na Mari Ferrer, não. Mesmo que as provas dela fossem uma droga, que as provas apontassem muito mais contra o discurso dela do que a favor, não, o cara só foi solto porque ele tinha grana. E a Mari Ferrer continua sendo uma vítima. Então, assim, é complicado, né? Lidar com tamanha desonestidade da esquerda o tempo inteiro em todas as discussões. Eu estou dando ao senhor o seu direito humano assegurado de provar sua inocência. Mas o movimento feminista não. Esse movimento, quando não é com o senhor, quando é com outras pessoas, cai descendo pau em cima de quem quer que seja sem averiguar nada. Nós temos casos no Brasil de homens que foram espancados até a morte por falsas acusações de estupro. Homens que foram presos, que ficaram presos anos, que dentro da cadeia foram estuprados por falsas acusações de abuso. E olha só, esses órgãos feministas que tem aqui dentro da casa, 4 órgãos que na minha concepção não deviam nem existir, eles não se pronunciam em caso de violência doméstica real. Nesse caso aqui, do filho do Lula, silêncio sepulcral. Sumiram as feministas. Sumiram, desapareceram. A única coisa boa que o filho do Lula fez foi fazer as feministas desaparecer por alguns dias. Olha só, ninguém falou nada quando a ministra Damares, que é mulher, vítima de abuso, que quando era criança foi abusada por um ninguém defendeu a ministra aqui através desses órgãos, nada. Depois a ministra ainda foi vítima de bullying por ter contado como ela sobreviveu à tentativa de suicídio. Por um parlamentar de esquerda, inclusive, que riu dela, né? Acho que foi o Túlio Gadelha que tripudiou, que deu risada, que debochou da situação trágica, né? Que o relato trágico da Damares. Ou seja, tanto o possível agressor, que na visão deles nunca é possível agressor, é agressor. A mulher falou, então, tá errado, é agressor, tem que pagar, tem que ser punido. Então, tanto esse possível agressor, quando é do lado deles, assim, tipo, aí é completamente diferente, eles não vão tratar como um agressor que eles sempre tratam quando tem uma polêmica sobre esse assunto, né? Quanto quando a mulher vítima da situação
do acontecimento trágico é de direita, aí ela também é destituída do cargo de mulher, né? Ela já não é mais considerada uma mulher por essas pessoas e não merece ser defendida, não merece ser tratada com empatia. Não, aí ela tem que ser tratada das piores formas. Eu também já cansei de ver esses caras tendo os ataques mais baixos possíveis com influenciadores de direita, sabe? Utilizando, inclusive, o fato de elas serem mulheres, às vezes o fato de serem mães, de estarem gestando, para atacar, para atingir. Porque mulher de direita, né? Na visão deles, com elas está liberado os ataques mais baixos possíveis. Os ataques mais misóginos possíveis, assim. Você dá pra ver que vocês têm um ódio profundo dessas mulheres, porque elas são traidoras do movimento. Quando a ministra falou sobre a Ilha do Marajó, foi ignorada. Também não teve notinha aqui para apoiar a ministra. Júlia Zanata, nossa deputada, foi assediada, acusou um deputado petista de assédio. Silêncio sepulcral das feministas. Mesma deputada Júlia Zanata, nossa deputada federal, sofreu um acidente de carro recentemente. A esquerdalha foi lá desejar que ela tivesse morrido. Eu também sofri um acidente, senhores. Um caminhão prensou o meu carro, perda total no carro. Um monte de gente de esquerda desejando minha morte. Nenhuma notinha de apoio à deputada. Eu sou colega delas. Eu sou aqui dentro desse parlamento, sou mulher também. Nenhuma nota de apoio. Eu estava aqui com minhas 2 filhas, uma de 3 anos e uma bebê de 7 dias. Isso é o que eu sempre falo. A feminista, né? As feministas não apoiam mulheres. A luta não é pelas mulheres. A luta é pelas feministas. É um movimento político, é um movimento de esquerda feito para apoiar mulheres de esquerda. Mulheres de direita eles tratam muito pior do que lixo. E são casos como esse que deixam isso mais claro do que a neve. É indiscutível. Eles jamais vão se compadecer por algo triste que aconteça com uma mulher de direita, porque ela é uma inimiga da causa. Então, você vê que definitivamente não é, nem nunca foi pelas mulheres. Foi pelo grupo político. Um movimento absolutamente político. De defesa das mulheres não tem droga nenhuma. Dias no colo. A esquerdalha que estava aqui, o sindicato de professores que estava aqui, amando inclusive deputadas de esquerda, me ofendeu, me xingou minhas filhas aqui dentro, não teve nenhuma nota em meu apoio. A soldado Sabrina, policial militar mulher, foi morta por criminosos em São Paulo. Silêncio sepulcral das feministas. A cabo Umbelina da Silva, fuzilada com 10 tiros na frente da filhinha. Assassinada por membros da facção. Silêncio dos órgãos feministas. A soldado Caroline Plett, aqui, ela é de Santa Catarina, uma mulher catarinense que foi morta por bandidos quando estava de férias em Natal. A soldado Juliane dos Santos Duarte, uma mulher negra. Basicamente, mulheres que prestam, elas não defendem. Elas só defendem as militantes que não servem pra nada, só pra fazer protesto idiota, pra arruaça, pra profanar símbolos religiosos. Só essas bosta aí que elas defendem. As mulheres que prestam, mulheres de valor, essas elas estão cagando. Essas aí elas não estão nem aí nunca, jamais. E encaram como inimigas. A de periferia foi assassinada, olha só, olha o que fizeram com ela. Levou 2 tiros na virilha, foi torturada durante 3 dias. Meu Deus do céu. Aí, mulher feminista só defende mulher que não presta. É só isso. É pra isso que esse movimento existe, como todo movimento de esquerda, né? Pra defender a escória da sociedade. Obrigada a ingerir álcool e cocaína pra ficar acordada até ter sido executada com um tiro na cabeça. Silêncio sepulcral do movimento feminista. Todas essas mulheres aqui não são mulheres dignas de uma notinha. A ex-nora do presidente Lula não merece uma nota de solidariedade. Nós temos um outro caso, uma militante abortista na Argentina foi fazer um aborto legal, morreu. Silêncio sepulcral. Agora, pra fazer notinha, pra acelerar o abortamento de um bebezinho de 7 meses, aí esses órgãos servem. Aí a bancada feminina se mexe, aí o observatório se mexe, esse povo todo se mexe, essas feministas se mexem. Então o que eu quero dizer aqui, senhores, o rei tá nu, todo mundo tá vendo. Eu só não sei por que não existe reação. Por que não tem rigor quando é com o Lula? Por que as mulheres de direita são invisibilizadas pelo movimento feminista e por esses órgãos? Todo mundo tá vendo aqui. Os senhores são deputados homens. Primeiro que vai atingir os homens, as prerrogativas masculinas. Aqui não pode ter mais um debate justo contra uma mulher dentro desse parlamento, porque quando tem um debate justo e a mulher leva um argumento bom para casa, tem que engolir alguma coisa, elas já apelam para violência de gênero, violência política de gênero. Eu já vi um vereador meu aqui ser acusado injustamente de violência política de gênero só porque debateu com uma deputada aqui dessa casa. Então, senhores deputados... Senhores... não pode mais debater com as fadas intocáveis, né? Não pode mais, porque se você der uma resposta que acaba com os argumentos, ela se sente violentada, vai lá, reclama, é crime, assim, é completamente absurdo. Mas que bom que nós temos a Ana Campanholo para dar voz a esses casos. Mais um discurso excelente, ela tem vários, então também fica aí a recomendação para se inscrever no canal dela, deixar o like aqui no vídeo. Ó, pegou bastante visualização, 300 mil visualizações, mas tem que pegar mais ainda. Então é por isso que eu estou repercutindo, apesar de ser um caso antigo, eu acho que vale a repercussão, porque o discurso da Ana foi brilhante, foi excelente, maravilhoso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, apesar do atraso aí para falar sobre esse assunto, né? Ainda continua bastante pertinente, como eu disse no começo do vídeo. No mais, se inscreve no canal, deixa comentário, dá uma olhada nos links ali da descrição. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu.
Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.